Olá pessoal, eu sou o professor Formiga, sou professor de Química e o nosso assunto de hoje ele é um assunto bastante usado na nossa química, chamado polaridade. Polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Ora, a palavra polaridade significa polos, então é o que a gente vai estudar hoje. As ligações covalentes, elas podem formar em polos, vai depender da diferença da eletronegatividade, ok? Então, o assunto de hoje, ele está relacionado diretamente à solubilidade, está relacionada às propriedades físicas dos compostos orgânicos, um ponto de ebulição. A polaridade está relacionada também, minha gente, com as forças intermoleculares. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente for usar as regras dos livros, eu tenho certeza vocês, alunos e alunas, não vão entender, porque os livros mandam a gente aplicar vetor, a simetria das moléculas, geometria das moléculas, e fica um pouco muito complicado. Por isso, eu preparei uma dica para vocês. Muita gente hoje não gosta da palavra dica, mas na realidade, dica hoje é a contextualização de antigamente. A gente pega o assunto desse tamanho e torna ele um assunto bem pequenininho. E com a aula de hoje, eu tenho certeza que você não erra uma questão na prova. Vamos lá? Então veja bem. Olha aqui. Polaridade das ligações e molécula. Olha o que eu preparei para vocês. Macete. Quando ele falar a palavra ligação, qual é o macete, professor? Olhar os átomos. Vou repetir. Quando ele falar ligação, qual é o macete? Olhar os átomos. Átomos iguais. A minha ligação é a polar. Átomos diferentes. A minha ligação é polar. Vou repetir. Cuidado. Não pode perder assunto, questões em prova, ou Enem, ou qualquer vestibular, você não pode perder. Com esse macete, você não erra uma questão sequer. Pode confiar. Eu sou Formiga. Então vamos lá. Ó, eu aqui tenho somente átomos de oxigênio. Percebam que aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. É como se fosse oxigênio ligado a oxigênio. Repare que a ligação, ela está entre átomos iguais, por isso que ela é apolar. Sabe por quê, minha gente? Eu coloco este macete, porque se é o mesmo elemento, ele tem a mesma eletronegatividade. E quando eu aplicar a diferença de eletronegatividade, ΔE, que é a diferença da eletronegatividade, vai dar 0. Então não precisa esse negócio de eletronegatividade, valores de eletronegatividade. Basta essa diquinha daqui. Ligação, eu olho os átomos iguais a polar. Átomos diferentes, polar. Vejam vocês que eu tenho aqui o átomo de hidrogênio e átomo de cloro. Logicamente que eu tenho 2 elementos diferentes. Lógico que eles têm eletronegatividades diferentes, por isso que é polar. Então, eu lhe digo, sem medo de errar, átomos diferentes, ligação polar. Beleza? HBr, HF e aí por diante. Então, vamos segurar. Polaridade das ligações. Eu olho os átomos. Átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar, ok? Então vamos agora falar da molécula. Só que aparece muito em prova molécula. As questões é em cima das moléculas. Quando ele fala moléculas, formada por 3 ou mais átomos. Formada por 3 ou mais átomos. Qual é o macete, Formiga? Olhar o átomo central. Olha a dica que preciosa. Ó, se for ligação, eu olho os átomos.
Se for molécula formada por 3 ou mais átomos, eu olho o átomo central. O átomo central, minha filha, é o do meio. Olha ele aqui, ó. Olhar o átomo central. Aí vem a primeira pergunta. Sobra par de elétrons? Sim. Sobra par de elétron? Não. Eu olho para o elemento central e faço esta pergunta. Sobra par de elétron? Sim. Então a minha molécula é polar. Sobra par de elétron? Não. Ela é apolar. Agora tem um detalhe. Para ela ser apolar, ó, todos os ligantes têm que ser iguais. Todos os ligantes têm que ser iguais. Vamos repetir? Vamos lá. Falou molécula formada por 3 ou mais átomos. Eu olho o átomo central. Sobra par de elétrons? Sim. Se sobrar, a molécula é polar. Se não sobrar, a molécula é apolar. Porém, todos os ligantes têm que ser iguais. Beleza? Então veja aqui, ó. H2O, a molécula de água. Eu tenho aqui 3 átomos. Então está na dica. 3 ou mais átomos. Lógico que a molécula de água não é linear, ela é angular. Eu coloquei linear para explicar para vocês. Mas antes, olhe para cá. Ligação covalente, a gente aprendeu. Teoria de Lyons. Este cara diz assim, coloca-se ao redor de cada átomo a quantidade de elétrons da última camada. Veja que eu representei, eu tenho um átomo A. Esses pontinhos são os elétrons da última camada. Beleza? Para formar uma ligação simples, esta ligação chamada sigma é formada por compartilhamento de elétrons. Cada átomo compartilha com um. Olhe para a minha mão, por favor. Imagina aqui, ó, que aqui é uma ligação. Cada extremidade da ligação é um elétron que vai ser compartilhado. Então, tá aqui, ó. Este cara, ele tem na camada de valência 6. Ele já gastou, ele já compartilhou com o hidrogênio um elétron, já compartilhou outro elétron. Então, o oxigênio já compartilhou com 2 elétrons. Ora, eu tinha 6, tirei 2, está sobrando 4. Então, eu tenho 4 elétrons sobrando. Está aqui. Então, minha gente, ó, o átomo central não é o oxigênio, está sobrando elétron, tá. Por isso que a molécula é polar. É polar. Olha o nitrogênio. O nitrogênio, ele mora na família 5A. Ele precisa de compartilhar 3 elétrons. Ele tem que compartilhar 3. Aqui eu tenho, ó, uma ligação. Este cara daqui já tem um elétron compartilhado com o hidrogênio. Esse outro aqui tem um elétron que vai ser compartilhado com esse outro hidrogênio. Esse elétron daqui também está sendo compartilhado. Então, eu tenho 3 elétrons. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio. E uma ligação dessa significa a ligação simples. Cada átomo compartilha com um. Então, o nitrogênio compartilhou com 1, 2, 3. Mas ele tinha 5, minha gente. Se ele tinha 5 elétrons, e ele já compartilhou 3, está sobrando 2. Então, sobrou 2. Está aí. Se está sobrando 2, aqui é sobra, então aqui significa molécula polar. Repare como é simples. Agora veja o carbono. O carbono mora na família 4A.
Ele precisa de 4. Já tem, ó, uma ligação, 2, 3, 4. Ele já compartilhou com 1, 2, 3, 4, porque ele mora na família 4A, que hoje é chamado Grupo 14. Grupo 14. Então ele tem 4. Ele precisa de 4 ligações, beleza? Então tá aqui, pai, ó. Repare que ele já usou todos os 4 elétrons. Não está sobrando elétron. Então a molécula é apolar. Aprender, veja como é fácil. Simples, muito simples. Tá aí a nossa aula de hoje. Até a próxima, ok?